sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Turma, vamos então fazer a correção aí das últimas atividades, tá? Lá na página 219, as questões 1, 2, 3 e 4. Questões relacionadas às substâncias, né? Aos materiais, misturas, substâncias puras. Vamos lá na questão 1. Pense e resolva a questão 1. Classifique os materiais a seguir em substâncias puras ou misturas. Vamos lá. A gente falou bastante sobre o ouro, né? Olha só. As alianças são feitas de ouro 18 quilates, liga metálica formada por 75%, né, do ouro e 25% do cobre ou pode ser prata. Pessoal, muito óbvio. Você está falando aí que pode ter ouro e outros materiais, nunca pode haver uma substância pura. É uma mistura, tá? Então, primeiro aí, mistura. 2. Um suco de laranja rico em vitamina C. Primeira coisa, o suco tem o quê? Água, tá? Aí depois vem o líquido que vem da laranja mesmo, que a gente chama de suco, né? Então, já temos aí duas substâncias. Depois, se você for colocar aí um açúcar para adoçar, vou colocar um adoçante, tem gente que gosta do suco de laranja com hortelã, com menta, poxa, nunca pode que isso poderia ser uma substância pura, tá? Uma mistura. 3. A água que chega às casas passou por um processo de tratamento e se tornou potável. Renan, ela é uniforme, né? Igual a gente estava falando na última videoaula, dá uma sensação de ser uma substância pura, né? Você olha assim, transparente, não, nada a ver, tá? É uma mistura, pois, por mais que ela é transparente, né, em uma única fase, ou seja, você não consegue diferenciar, tá? Como, por exemplo, no próprio ouro, né, lá na aliança, você não consegue diferenciar o que é cobre e o que é prata ali. Ele é uniforme, tá? Ou seja, tudo em uma composição só, em uma cor só. Por exemplo, também o suco de laranja, depois que ele fica pronto, né? Você misturou todo o açúcar ali, você não consegue ver as outras substâncias, tá? Só que eles são misturas, tem que ter muito cuidado. Então, a 3 também é uma mistura, tá? Só poderia ser uma substância pura se fosse de fato uma água pura, em seu estado puro. 4. Na água do mar, o sal encontrado em maior quantidade é o cloreto de sódio, componente de sal de cozinha. Se tem sal, pode ser uma substância pura? Não, nunca. É uma mistura. 5. Suor é um dos fatores responsáveis pela manutenção da temperatura do corpo. Tudo bem, só que ele também é uma mistura, tá? O suor, pessoal, ele acaba eliminando também várias impurezas que estão presentes no nosso corpo. A água não é esse solvente universal, pessoal, tá? A água não tem capacidade de dissolver várias substâncias nela. Então, o nosso corpo utiliza a água muito como transporte, retirar substâncias, né? Não é à toa que, né, nós urinamos, né? E na urina saem muitos materiais que não são importantes para a gente, tá? Então, o suor, né? Aí, como no caso também da urina, outro exemplo aí, também é um tipo de mistura. 6 agora. O cobre apresenta cor avermelhada e é o metal mais utilizado em instalações elétricas. O cobre é puro, pessoal, tá? O cobre não tem nenhum fusão, tá? Ele não pode ser formado aí pela soma de outros materiais. Então, o cobre, sim, é considerado uma substância pura, ao contrário aí da aliança, tá? É muito importante a gente entender que o ouro é uma substância pura, tá? O ouro mesmo, tá? Só que a aliança é um objeto, né? Ele foi construído. Então, na aliança, eles pegaram aí, geralmente, o
o que eles chamam de aliança de 18 quilates, né? Eles utilizam 75% do ouro. A maior parte é ouro? Sim, só que existe uma porcentagem aí de outros minerais, tá? Então, por isso é considerado uma mistura. Existe o ouro puro? Existe, aquele que vai ter 100% de ouro, só ouro. E existe, como mesmo exemplo também, que vai existir aí a água pura, tá? Questão 2. Os derivados do petróleo, como a gasolina e da querosene, são miscíveis, ou seja, se dissolvem entre si, mas immiscíveis, não se dissolvem com a água, tá? Ou seja, eles se dissolvem apenas entre si, querosene, gasolina, né? Agora, não dissolvem na água, tá? Não dissolve na água, ele não dissolve. Renan, mas você disse que a água é um solvente universal, ela tem capacidade de dissolver várias substâncias, várias, mas não todas. Observe as fotografias a seguir que mostram o experimento que utiliza querosene, gasolina e a água. A querosene e a gasolina são derivados do petróleo. Então, nós temos aí na primeira imagem 3 beckers, né? Becker é esse vidrozinho aí, tá, pessoal? Muito utilizado nos laboratórios de química, nos laboratórios de ciências. Primeiro vidrozinho com a querosene, segundo com a gasolina e o terceiro com a água. O que aconteceu? Pegamos um outro becker, né, e acrescentamos aí água, acrescentamos a gasolina e acrescentamos a querosene. O que aconteceu? Formou aí uma mistura com várias fases, não é mesmo? Mistura. Aqui então, muito provavelmente não diz se era água pura, né? Mas vamos pensar que era, tudo bem? A água em seu estado puro, a gasolina em seu estado puro e a querosene também em seu estado puro. 3 substâncias aqui. Colocamos ela em um mesmo becker, o que nós temos então? Uma mistura, tá? De mais de uma fase. Vamos para as questões. Quantas fases apresenta a mistura formada pelos 3 componentes? Temos 2 fases, né? A água e a gasolina com a querosene formaram uma fase só, né? Muito próximas, tá? Pois, como está descrito aí, né? Os derivados do petróleo, ou seja, aqueles materiais que são construídos à base do petróleo, eles têm capacidade de se dissolver entre si. Então, se eu junto querosene com gasolina, eles vão se misturar. Foi o que aconteceu. A gasolina misturou com a querosene, só que não com a água. Tá? Então, tem uma mistura com 2 fases. Essa fase mais escura, né? Amarronzada, com a fase transparente, que é a água. B. Quais os componentes são obtidos a partir do petróleo? Gasolina e o querosene. C. A água é mais ou menos densa do que a mistura da querosene e da gasolina. Pessoal, densidade, tá? É de acordo com a acomodação das partículas. E a gente vai entender isso daí com mais profundidade em uma outra videoaula. A gente pode entender densidade como peso, tá? Qual que seria aí o mais pesado, entre aspas, tá? A água, tá? Ela é mais densa, por isso que ela foi para baixo, tá? E a querosene e a gasolina eles são menos densos, menos pesados, entre aspas, e ficaram na parte de cima, tudo bem? Então a água, pelo fato de ter ficado lá embaixo, é mais densa. A gasolina e o querosene são menos densos. 3. Observe as ilustrações e responda as questões abaixo. 1. Uma água pura. 2. Uma água e sal de cozinha dissolvido. Tá? Substância pura, mistura e mistura. Qual frasco contém uma única substância? Uma única substância no frasco 1. 2 é mistura, 3 também.
B. Qual dos frascos contém uma mistura homogênea e qual é o seu número de componentes? Uma mistura homogênea, tá? E qual o seu número de componentes? Então, olha só, mistura homogênea, esse daqui não é nem mistura, então a gente pode falar, né? Substância pura. Sobrou 2 e 3. Mistura homogênea é o 2, porque vejam como é uniforme. Não dá para a gente ver aqui o sal de cozinha. O 3 dá para a gente observar a diferença do óleo para a água, tá? Então, a resposta, frasco 2, que vai possuir a água e o sal. 3. Qual frasco contém uma mistura heterogênea? Temos aí, então, o frasco 3, tudo bem? Mistura homogênea e mistura heterogênea. Tudo bem? Muito tranquilo. Pessoal, temos que ter muita atenção, tá? Quando estamos observando esses frascos, enquanto a gente estiver estudando este conteúdo, porque dá para confundir. Tudo bem? Então, nós temos, substância pura, tá? Foi aqui eu vou voltar um pouquinho para a gente observar, né? Substância pura, podemos dizer que é o ouro? Bom, o ouro pode ser sim encontrado em substância pura, só que atenção, estamos falando da aliança, né? Que no caso é a soma do ouro mais outros componentes, então vai ser uma mistura, tudo bem? Água, voltando um pouquinho, se não tivesse essas informações aqui, ó, se não tivesse informação que água pura, água e sal de cozinha dissolvido, vocês conseguiriam observar o que seria uma substância pura, o que seria uma mistura homogênea? Não conseguiríamos, porque a mistura homogênea, ela vai ser sempre uniforme. Né? Ou seja, é difícil da gente observar, né? Na visão, olhando. Temos que ter, tem que estar descrito. Por isso que a gente tem que ter muita atenção aí na hora de fazer a leitura. Tudo bem? Então, substância pura, porque a água é pura. Mistura, água e sal de cozinha. Mistura, tá? Só que é uma mistura homogênea. E o óleo e a água também vai ser uma mistura, só que, nós já conseguimos observar aí a diferença, né? Heterogênea de 2 fases, né? Tá? Então, não podemos confundir essas questões. A questão 4 classifica as misturas da tabela a seguir em homogêneas ou heterogêneas. 1, então, a água mais álcool etílico, tá? A mistura homogênea, tudo bem? Água mais o álcool etílico, transformando em uniforme. Ou seja, não conseguimos observar. 2. Água mais o sal de cozinha dissolvido. Aqui, mistura, só que homogênea. 3. Água mais gasolina, heterogênea. Conseguimos observar a diferença, tá? Seria mais ou menos parecido com a imagem 3 aqui. 4. Oxigênio mais gás carbônico, homogênea, também não conseguimos observar, entendeu? Olha aí para sua frente agora, a gente sabe que existe oxigênio e gás carbônico no ar, mas você consegue ver, isso daqui é uma molécula de oxigênio passando na minha frente. Não, esse daqui é uma molécula de carbono. Não, tá? Então, é uma mistura homogênea, tá? Por último, temos o carvão mais o ferro. Pessoal, carvão e ferro, mistura heterogênea. Conseguimos observar, conseguimos ver, né, a diferença aí entre essas duas substâncias. As outras questões, né, pedindo para classificar as substâncias. São exemplos que estavam no nosso livro mesmo, pessoal.
temos então o cobre com uma mistura homogênea, o álcool também com uma mistura homogênea, ar atmosférico, tem vários, nitrogênio, tem vários componentes do ar, nitrogênio, gás carbono, oxigênio, gases poluentes, uma mistura homogênea, água também, uma mistura homogênea, água com bicarbonato, mesma questão, água pura não pode ser mistura, é uma substância pura. Grafite, também considerado uma substância pura. Água com óleo, podemos observar a diferença entre os dois, então uma mistura heterogênea. Assim como o leite e o sangue também considerado como uma mistura heterogênea. Bom, fechamos então a nossa videoaula de hoje. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.